Fala, meu querido! Ainda sobre gêneros textuais, tem mais uma coisinha que eu quero falar pra você. Já tá aqui na tela principal, né, o que você já aprendeu de gêneros textuais, que eles são tipos relativamente estáveis, que você tem que saber o contexto, a intenção do autor e o público-alvo, principalmente a intenção do autor, que é o objetivo com o qual o texto foi escrito, a função social desse gênero, mas existem alguns gêneros que são muito próximos e por isso se confundem. E aí os alunos ficam receosos em relação a isso e eu resolvi fazer uma aula sobre a diferença entre gêneros textuais que são muito próximos, porque são as diferenças que já apareceram no Enem e podem voltar a aparecer. Então, você não fica preocupado nesta aula em saber diferenciar absolutamente todo e qualquer gênero. Fica preocupado com esses, tá? Eu vou comentar sobre alguns outros gêneros que já apareceram, mas tu não pode ficar tão atucanado assim. Foca nesses e confia em mim que vai dar certo. Então, quando eu pego tirinhas e charges, são gêneros muito parecidos. São gêneros humorísticos que se aproximam por utilizarem a linguagem não verbal e gerar humor. Então toda tirinha vai ter imagem, toda charge vai ter imagem. Tanto a tirinha quanto a charge vão trabalhar com o humor. Isso é o que aproxima elas. Agora tu tem que ver o que diferencia. O que diferencia? Tirinhas se aproximam da narração, o tipo textual narração, por trazerem uma história com início, meio e fim. Por isso que a tirinha tem os quadrinhos em sequência. Começa um quadrinho, segundo, terceiro, quarto quadrinhos, dá tempo nessa narração de ter uma criação de expectativa com quebra de expectativa no final, gerando humor. Se aproxima da narração. Enquanto charges se aproximam da argumentação por terem críticas. A charge é mais um bloco estático, não é uma sequência de quadrinhos. E ela, pá, solta uma crítica na cara, que é um texto mais argumentativo. Então eu já estou comparando com os tipos textuais, né? A tirinha é um gênero textual que predomina a sequência textual, tipo textual, narração, enquanto a charge se aproxima da argumentação. É isso. Tirinhas dependem muito menos do contexto atual do que as charges. A charge depende mais do contexto, né? Então você viu na outra aula uma charge que era sobre o retorno do futebol em relação à Covid. Depois que teve ali o principal surto de Covid, o surto inicial de Covid, voltou o futebol, muita gente criticou. Se estiver fora daquele contexto, ninguém entende. Já a tirinha é algo mais atemporal. Parece que ela faz sentido em qualquer contexto. Vai ter casos que se aproximam? Claro. Um exemplo são as tirinhas da Mafalda. As tirinhas da Mafalda contêm tanta crítica que se aproximam de charges. Só que aí, você não pode ser aquele aluno chato das exatas, que geralmente é o aluno que me assiste. O chato das exatas ou das biológicas. Os mediciner que amam biologia ficam loucos agora. Eles querem colocar tirinha e charge em caixinhas. Isso é tirinha, isso é charge. Assim como eles colocam tudo na biologia. Isso é mamífero, isso é peixe. Baleia, tá aqui. Tá, mas eu não posso falar que a baleia, por viver no mar, se aproxima do bem. Não, tá aqui, é mamífero. Os mediciner gostam disso. Caixinha. Português não é caixinha, literatura não é caixinha. Existem charges, tirinhas da Mafalda, que são narrativas, mas se aproximam muito de charges. Existem tirinhas da Mafalda que tem um quadrinho só, e é ela criticando alguma coisa, e é chamado de tirinha, mas parece uma charge. Acostume-se, esse é o foco. Então, geralmente, quando o Enem abordar essa diferença, ele vai deixar claro. Você tem que saber essas noções, mas não pode querer botar tudo na caixinha que você quiser. Outra diferença clássica de prova, notícia e reportagem. São gêneros informativos que se aproximam por fazerem parte da esfera jornalística. Claro, notícia e reportagem está tudo ali. Aí, antigamente, a gente tentava fazer uma separação assim, ó. Jornal tem notícia e revista tem reportagem. Como se o veículo onde você publica determinasse. Não dá. Não dá, porque a tríade gênero textual é contexto, intenção do autor e público-alvo. Então você não pode diferenciar por o local onde está publicado, o veículo de suporte. Não pode. Como é que você vai diferenciar? Notícias trazem uma informação nova, enquanto reportagens discutem uma informação já conhecida. Pega este curso aqui, Multiverso Linguagens. Quando eu fiz o anúncio nas minhas redes sociais, o Multiverso Linguagens nasceu e está disponível, era uma informação nova, se aproxima de notícia. Quando você viu algum Studygram ou Study Twitter, algum perfil de estudos, fazendo um review,
mostrando tudo que tem no curso, isso se aproximava da reportagem. A melhor metáfora que tem para você entender é que a notícia é a do Jornal Nacional e a reportagem é a do Fantástico. Se você gravar isso, acabou. O que o Jornal Nacional noticia? Sempre conta o mesmo caso, que é o que eu lembro de cabeça que me marcou. O caso de um menino que foi no zoológico com o pai e o pai desprendeu a atenção, o guri foi na jaula do tigre, passou o limite da jaula, foi brincar com o tigre arrancou o braço do guri. Sempre lembro dessa história. Trágica. Qual foi a notícia que o William Bonner deu? Menino vai a zoológico e o tigre arranca o braço por causa disso, daquilo. Deu a notícia numa terça-feira. O que o Fantástico fez no domingo? Fez uma reportagem de um bloco inteiro pedindo uma entrevista para o pai do menino, para a mãe do menino, para o dono do zoológico, para o funcionário que estava mais próximo, para um especialista em comportamento animal, para todo mundo para falar sobre o caso. A reportagem vai aprofundar aquela informação que já era conhecida. Notícias são mais concisas, enquanto reportagens aprofundam, trazendo outras vozes para compor o texto. Então a grande diferença é essa. Primeiramente, ver se a informação é nova ou não e ver o quanto ela aprofunda para chegar a ser uma reportagem, ser uma notícia. Quando caiu no Enem, caiu assim, ó. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero. Só pelo título, tu já mata que não é conto, nem depoimento, nem relato, né? Conto, depoimento e relato tá fora. Não é. É uma reportagem ou uma notícia. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Só pelo título tu já podia matar qual era. Quando eu falo, tô te contando que a mulher teve o coração partido clinicamente, eu tô contando uma informação nova ou aprofundando uma informação já conhecida? Tô contando uma informação nova. Notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Se tu ficasse em dúvida, lê a letra C. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Quando tu voltasse aqui, tu ia ver que a cardiomiopatia é só citada, não é discutida cientificamente. Ele explica brevemente, ó, essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Ele cita, não está aprofundando aquela discussão. Então a resposta certa era a notícia. Daí tem uns alunos que surtam, acham mais complicado. Relaxa, relaxa. Notícia e reportagem, quando caiu, a diferença era essa, que você, vendo a explicação que vem depois, já matava, tá? Que mais que cai? Anúncio e campanha. São gêneros publicitários que se aproximam pela intenção de mudar um comportamento. São gêneros publicitários, querem mudar um comportamento em você. Só que os anúncios são focados na venda de um produto ou de um serviço, enquanto campanhas focam na conscientização, estimulando o leitor a participar daquela ação. Então, o anúncio publicitário quer vender alguma coisa, a campanha quer que você participe da campanha, é gratuitamente, ó. Anúncios são feitos por empresas, campanhas são ou do governo ou de ONGs, que não têm finalidade lucrativa. Querem só que você doe sangue, se previna contra a dengue, campanha de amamentação, não sei do que, tudo que pode cair. Então, essa é a única sacada que você tem que cuidar, e já sabe, anúncio publicitário é muito mais raro no Enem do que campanha, né? Porque para eu fazer uma questão sobre um anúncio publicitário sem fazer propaganda para aquela empresa é muito difícil, né? Caiu lá numa questão que a gente resolveu ali de gêneros, como é que era? O anúncio publicitário de uma empresa de papel e celulose, mas não pude falar qual era a empresa. Então é difícil fazer a propaganda de um anúncio, por isso que cai muito mais campanha, né? Mas essa é a única diferença entre elas. E aí, para fechar com chave de ouro, resumo, resenha ou sinopse. Essa aqui gera muita dúvida em muita gente. São gêneros que se aproximam por apresentarem informações sobre um filme ou um livro. Essa é a grande sacada. Por isso que eles se aproximam. O resumo de um livro, a resenha de um livro, a sinopse de um livro. Resumo de um filme, resenha de um filme, sinopse de um filme. Essa é a diferença, ó. Resumos só informam, meramente informativos. Resenhas apresentam marcas de avaliação. E sinopses buscam despertar o interesse do leitor. Então, se eu vou fazer um resumo de um filme, eu só conto a história. A resenha de um filme é o que eu achei do filme. Se eu gostei ou não gostei. E a sinopse, embora pareça muito um resumo também, ela é um resumo feito estrategicamente com a intenção de te convencer a ver aquele filme. A sinopse é quando eu quero que você assista. Então, ó, a diferença está na intenção.
Resumo é gênero informativo, eu só quero informar. Resenha é gênero argumentativo, eu quero opinar sobre aquele filme. Sinopse se aproxima de um gênero publicitário. Eu quero usar uma estratégia para mudar um comportamento teu. Eu quero te convencer a assistir aquilo. Então eu sei que tem questões de anos anteriores no Enem que complicaram com isso aqui. Tem uma muito famosa, não lembro agora se de 2022 eu acho, que muita gente se perdeu, era muito difícil e tal. Questão extremamente problemática, tem professor que até hoje discorda do gabarito dela. Mas não é por causa de uma questão que tu vai achar que o conteúdo é o mais difícil do mundo. Aquela questão ali estava entre as mais difíceis da prova, relaxa. O que tu tem que pegar é o geralzão entre elas, ó. E cuidado, resenha e sinopse sempre começam com um resumo. Isso eu não posso ir embora sem falar. Toda resenha, se eu vou opinar sobre o filme, eu tenho que fazer um resuminho dele antes. Toda sinopse, que eu tenho a intenção de te convencer a ver o filme, eu tenho que fazer um resuminho dele para te contar. Então é aí que confunde, porque toda resenha e toda sinopse tem um resuminho junto. A diferença é que o resumo é só resumo, sem ter a opinião nem o convencimento. Quer ver como caiu? Esse era o texto. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Aí vem. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. O que esse fragmento é? Quando tu olha para o fragmento, tu já vê que é um dos três, resumo, resenha ou sinopse. Ó. Ao perceber que a pequena nada de livros lhe escapa, a morte aperfeiçoa-se a menina e rastreia suas pegadas, traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia não sei o quê. Lê o final, ó, que é onde vai mudar. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Tem um quê de opinião ali, né? Tem um quê, ó. A morte perplexa dá um tom leve e divertido. Não é só um resumo. Então tu ia ficar entre resumo, sinopse e resenha, claro que ia cortar fora reportagem e instrução, que não tem nada a ver. Não é resumo. Promove o contato rápido com uma informação desconhecida porque ele dá a opinião dele, tu fica entre sinopse e resenha. Será que ele tá dando a opinião para me convencer a assistir ou só quer dar a opinião? Como é que tu mata? Letra C. Sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. A sinopse é impessoal? Ela tem como característica a impessoalidade, a objetividade? Não, ela quer te convencer. Então a resposta é E, ó. Apresenta uma produção intelectual de forma crítica, ele dá a opinião dele sobre. Então, quando cair essas diferenças entre resumo, resenha e sinopse, você tem que gravar principalmente que o resumo só informa. O que é a história? Resume. A resenha resume a história e dá a opinião. E a sinopse resume a história e tenta convencer você ou a ler a obra ou a assistir o filme, se for o caso. Fechado? Te vejo na próxima!